Ok, perfeito. Então, hoje vamos falar do culto aos deuses e também do argumento contra a homossexualidade, nas leis de Platão. Então, na pasta tinha dois arquivos para vocês terem em mãos, né? Seja da forma que vocês melhor leem, né? Seja, forma digital ou impressa. Um, Mas, e vocês podem se perguntar, mas o que que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque argumento sobre uma atividade homossexual ser conforme a lei ou não tem a ver com o culto aos deuses. Bem, como veremos, o Platão acha que a paixão erótica por pessoas do mesmo sexo é algo tão potente que o único jeito de convencer as pessoas a não buscarem esses prazeres é lhes convencendo que é algo tão abominável quanto o incesto. E isso se faz infundindo a crença de que é algo que todos os deuses odeiam, e que é a mais vergonhosa das coisas vergonhosas. Nós chegaremos lá. E ele menciona na sua discussão sobre homossexualidade que os cretenses, né, teriam inventado, segundo o personagem aqui, o estrangeiro ateniense, um, eles teriam inventado um mito para justificar as suas práticas pederásticas, que é o mito de Ganimedes. É, oi? Isso, da águia, justamente, da águia. Um, e que é narrado em alguns lugares, e o mais famoso dos lugares é nas Metamorfoses de Ovídio, que um, está no livro 10 das Metamorfoses, e eu lerei para dar um pouco de contexto. No, um, isso. E é uma. Nas Metamorfoses é uma história cantada por Orfeu. Ah, tal era a selva que o Vate atraíra, com a qual, em concílio, junto das feras, em meio a uma turba de árvores, sentou-se. Logo passou a testar as cordas, tocando-as com os dedos, e percebeu, ainda que diferentes soassem, que harmonizavam os modos, e move com a voz esse canto. Vindos de Jove, musa materna, tudo ao seu reino cede, move meus campos. Outrora a potência de Jove muito louvei. Complexo, mas grave, cantei os gigantes, mas os raios que os venceram nos campos de Flegra. Ora, mister, uma lira mais leve. Cantemos os jovens pelos deuses amados e moças que, atônitas, pelos fogos não permitidos, por sua volúpia sofreram. Então, Orfeu é um caso clássico assim de um poeta e você vê que ele, conforme a como um poeta deve proceder, ele começa invocando as musas. E daí ele conta rapidamente a história de Ganimedes. Dantes, o rei dos deuses, pelo amor de um troiano, Ganimedes queimou. E então descobriu-se, queria ser aquilo e não o que era e decide verter-se não em ave qualquer, mas naquela que leva seu raio. Sem demora, ferindo os ares com asas fingidas, rapta o Ilíade, né? O avô, se eu lembro corretamente, de Ganimedes, é Ilo que dá o nome Ilhas para a cidade de Troia. Que ainda hoje prepara as bebidas, Juno seu peixe, como o garçom serve o néctar a Jó. Então, ele vê o belo Ganimedes em outros, ah, em outras narrações se diz que é o mais belo dos homens, que ele era ainda um jovem, ele vira em forma de águia, desce o rapta e leva ele para ser o porta-copos, né, quem serve o vinho lá no Olimpo. Em alguns momentos isso é interpretado como que ele é feito
partícipe na imortalidade, né, dos deuses. E isso daí entra para a tradição de mitologia astral, né? Então se diz que Aquário é Ganimedes. Aquário é um homem carregando água, né? Então se diz que aquilo lá é o jovem Ganimedes que Zeus pôs lá no céu. E a constelação Águia seria a águia que Zeus nessa narração teria usado para raptar Ganimedes, não teria se transformado. O vídeo tem essa formulação curiosa aqui, né? E descobriu-se que queria ser aquilo e não o que era. Em contexto, é apenas ele decidiu se transformar numa águia para pegar aquilo, né? Para pegar o Ganimedes. Mas, assim, é uma escolha de descrever isso dessa maneira. E pode ter alguma sugestão que Zeus está agindo de uma maneira estranha para seu caráter. Alguma coisa assim. Ahn, Agora, vamos então. Isso só para. E esse mito é antiquíssimo, já é mencionado por Homero na Ilíada. Então, temos razão para pensar que é algo muito antigo. E quando Platão, o estrangeiro ateniense, diz vocês cretenses inventaram isso, não. Assim, eu não sei de razões para pensar que isso realmente seja algo especificamente cretense, né? Vocês vão ver que o estrangeiro diz isso, e daí o interlocutor cretense diz, e vocês atenienses são os beberrões. Então, é realmente discussão de alto nível. Então, vocês podem puxar o primeiro texto, que é o primeiro PDF, Leis contra a Homossexualidade. Um, no primeira página é justamente a capa, para vocês terem as informações bibliográficas, que isso aqui é da tradução do Carlos Alberto Nunes. Infelizmente, falta uma tradução mais recente das leis em português. Tem algumas coisas meio suspeitas, Edson Bini da vida, mas eu acho que a editora 34 também tem uma tradução portuguesa, mas é 34? Não, é outra editora que tem nome de número 70. Isso, são em 70, isso. Um, Confuso. Que tem uma versão portuguesa, mas eu não tive acesso e ah, não sei como é. Então, nas primeiras duas páginas, ele abre o diálogo e, de forma muito significativa, como com ah, todo diálogo platônico, o jeito que ele começa é muito importante. Classicamente, a República começa com desçamos, Catebainer, né? Desciamos. E que daí remete, né, futuramente ao descida de volta para a caverna. Isso. Esse diálogo começa com Theos, Deus, né? Deus, forasteiros, ou algum homem que passa entre vós outros, como sendo o instituidor de vossas leis. E então, isso aqui, quem fala com os forasteiros é o ateniense, ou o estrangeiro, ele vai guiar a, a discussão, que eles estão andando, né, de Knossos ao Templo de Zeus, eles vão falar sobre as leis, e ele está falando com Clínias, que é espartano, e Megilo, que é cretense. E Clínias responde, Deus forasteiro. Isso provavelmente seria melhor vestido como um Deus, né? Deus. Deus para falar com justiça. Entre nós foi Zeus, na Lacedemônia, né? Outro nome para Esparta. De onde provém este amigo? Isso mesmo atribuem, quero crer, a Apolo, estabelecer perfeitamente. E aceitas, porventura aquilo de Homero, quando nos diz que de 9 em 9 anos Minos procurava a companhia do pai e, segundo os seus oráculos, elaborava as leis com que moradou vossas cidades? Realmente é o que dizem entre nós. E também que Radamanto, vosso conhecido de nome, por sem dúvida, foi o mais justo dos homens. Nós, cretenses, somos de parecer que ele conquistou essa reputação por haver, então, atribuído conserto à justiça. Bonita reputação, realmente, que foste
que muito recomenda o filho de Zeus. Então, começa falando, ele vai falar com esses dois amigos e eles vão falar de projetar uma cidade ideal e vão tentar pensar como que deve ser uma cidade para que as leis visem a virtude. Né? Algo central nesse diálogo que as leis de uma cidade devem visar não apenas a, por exemplo, preparar as pessoas para a guerra, mas ou para tornar as pessoas ricas ou saudáveis, mas dá-las bens divinos. Né? Os bens divinos são a virtude, em especial as quatro virtudes cardeais de justiça, moderação, sabedoria e coragem. Então, isso de só para aumentar o cenário. O que nos interessa mesmo é, ainda no primeiro livro, depois de ter estabelecido que a legislação tem como objetivo a virtude, ele e ter pensado em como que ela pode, como que diferentes leis encorajam a coragem, ele parte para o assunto da temperança, né? Como é que as leis das diferentes cidades encorajam a temperança? Isso é a moderação dos apetites. E é aqui que entra a primeira vez que a homossexualidade é mencionada. Ela volta no livro 8. Então, é 636A, na fala do ateniense, né? Sem dúvida, forasteiro. Um, Donoso, você está com texto aí? Alguém que... mesmo? Por favor, pode ler a partir de sem dúvida, forasteiro, até o final do parágrafo. Sem dúvida, forasteiro, é difícil, tanto na teoria como na prática, crescerem as instituições de qualquer cidade ao abrigo de objeções. Nesse particular, pode dar-se como, em relação ao corpo, em que não é possível determinar um regime único para este, ou aquele temperamento, sem demonstrar a experiência que, sob determinados aspectos, poderá ser nocivo, como poderá ser benéfico sobre outros. É o que se observa com os exercícios de ginástica e o uso das refeições masculinas em comum, vantajosos em muitos pontos para a cidade, porém prejudiciais sempre que há sedições, como o prova a juventude dos milésios, dos boécios e dos clubes. Ademais, essas instituições justas parecem terem contribuído para perverter o uso natural dos prazeres do amor, tanto entre os homens como entre os animais. Em princípio, tal acusação pode ser levada contra as vossas cidades ou as que cultivam particularmente os exercícios públicos. E quer consideremos seriamente nesse assunto, quer como brincadeira, é preciso ter sempre presente que semelhante prazer é, por natureza, inseparável da união dos sexos masculino e feminino, com a finalidade da procriação, ao passo que é contra a natureza a união de homem com homem, ou de mulher com mulher, e que semelhante abuso é fruto do desregramento dos sentidos. Todos acusam os cretenses de terem inventado a fábula de convencidos de que suas leis provinham de Zeus, atribuíram-lhes essa história, para, a exemplo da divindade, empregarem-se a tal prática. Mas deixemos de lado quando os homens se põem em especular sobre leis, todo o seu estudo deve girar em torno do prazer e da dor, tanto em relação com os costumes públicos, como com os particulares. São duas fontes abertas pela natureza. É feliz quem se utiliza da fonte certa, quando e quanto convém, o que é válido não apenas para as cidades e os indivíduos, como para todos os seres vivos em universal. Quem procede sem discernimento e oportunidade viverá de maneira contrária à do homem. Obrigado. Então, esse é o primeiro menção, a busca de prazeres sexuais com pessoas do mesmo sexo. E
e você vê, ele acha que isso é como se fosse um corolário de instituições que ele, de outra maneira, ele acha úteis, né? As pessoas fazerem exercícios de ginástica e terem refeições em comum, né? Ah, bom para criar, né, um sentimento de grupo entre os homens que vão lutar as guerras, mas claro que isso daí deixa eles muito próximos uns dos outros e também é um problema quando há levantes, né? Porque essas pessoas se veem aliadas umas com as outras. O C.S. Lewis falou que toda amizade é uma conspiração. Agora, e aqui ele levanta algo que não deve ser muito, não deve soar estranho aos seus ouvidos, né? Quando ele fala de perverter o uso natural dos prazeres do amor. E que ele, tanto entre os homens quanto entre os animais. Agora, quando a gente ouve algo que nos parece muito conhecido, nós temos que tomar cuidado, porque com centenas de anos, o sentido das coisas se muda. Hoje em dia se fala muito da homossexualidade ser contra a natureza. E, em particular, isso se dá por meio de um argumento chamado argumento da faculdade pervertida, né? Da potência mal usada. A ideia é que haveria ah, que o ser humano tem por natureza uma certa potência para procriar. E nós temos daí essa potência tem certos órgãos, nossos genitais e os órgãos sexuais de modo mais amplo, que inclui também, por exemplo, o que um, gera o ovo e o sêmen. E que usar esses instrumentos para algo que não seja esse fim, que seria o fim natural, seria usar eles contra a sua natureza, contra o seu fim. Né? Agora, isso é um, um estilo de argumento que se diz é um argumento de lei natural. Você está pensando como que o ser humano deve agir de acordo com a sua natureza. Que é, como que a natureza humana nos pede agirmos para sermos humanos felizes, realizados. Agora, o importante é que aqui não apareceu nada sobre funções, não apareceu nada sobre que nós temos órgãos que são feitos para procriação ou algo disso. E temos que nos perguntar aqui exatamente o que quer dizer natural. Né? Natural pode. E, em primeiro lugar, é interessante que ele menciona aqui tanto os homens como entre os animais. Ele não está falando, não está invocando aqui alguma dignidade especial do ser humano, alguma natureza racional do ser humano que não estaria sendo respeitada aqui. Né? Um, e o que ele nos diz? Ele diz: é preciso ter sempre presente que semelhante prazer é, por natureza, inseparável da união dos sexos, masculino e feminino, com a finalidade da procriação, ao passo que é contra a natureza a união de homem com homem ou de mulher com mulher, e que semelhante abuso é fruto do desregramento dos sentidos. Desregramento dos sentidos é um pouco. O Carl Alberto Nunes viajou um pouco aqui. Na verdade, é falta de força perante o prazer, no grego. Akrateia,s esqueci a proposição redondense. Então, a ideia dele, primeiro, ele não tem aqui a concepção de que isso é algo que as pessoas fazem porque elas têm uma natureza homossexual. Qualquer pessoa pode fazer isso porque isso tem a ver com simplesmente que as pessoas buscam prazer, e isso é um prazer muito tentador. Né? Um, mas, mais que isso, ele está enfatizando a ideia de que isso aqui é ligado à procriação, ao fato que isso é contra a natureza porque não gera. Né? Isso concorda com ideias gregas sobre o que é natural. Né? Então, a natureza, a physis pode querer dizer tudo, né? Tudo que é perceptível. Né? Então, você tem textos pré-socráticos que foram dados o título sobre a natureza. Né? Porque eles falam de tudo, eles falam da origem dos corpos e das almas e de tudo.
O, o poema de Parmênides recebe esse título também, como um discurso sobre a natureza. Agora, ele também pode, as coisas naturais, enquanto separadas, por exemplo, de outras coisas, de vez em quando são separadas das coisas técnicas, das coisas artificiais. Que as coisas artificiais são produtos da arte humana. As coisas naturais são também geradas, porém elas se geram a si mesmas, elas se reproduzem, né? Ou elas aparecem por si próprias, elas não precisam de um artesão, alguma agência externa, elas se produzem, né? E aí você pode entender rapidamente porque se algo não é ligado à procriação, isso não é conectado à natureza, é contra a natureza, porque é contra a reprodução das coisas. E também, se observarmos aqui, o, o que o estrangeiro está acusando é dizendo que esses prazeres, né, eles não são algo natural, eles são, na realidade, algo ligado justamente à técnica, à arte, né? São ligados aos costumes cretenses, aos mitos que eles contam, né? Então, ele está implicitamente apelando aqui para um contraste entre aquilo que vale segundo a natureza e aquilo que vale segundo o costume, a arte, as criações humanas, né? Isso fica mais claro na sequência da discussão. Um, então, Tiago, É porque ele tá acusando, né, da Pablo, tá falando que a Pablo de Gutenberg, né? é uma invenção Uma deles. invenção, né? Sim. Você quer ler a resposta de Megilo? Hum? Não. Tudo isso, forasteiro, é muito belo de ouvir, e eu não encontro palavras para formular qualquer objeção. Todavia, sou de parecer que andou bem o legislador da Lacedemônia em determinar que fugíssemos do prazer. Quanto às leis de Cnosso, este nosso amigo, se tiver vontade que as defenda. As de Esparta se me afiguram as mais belas do mundo no que tange aos prazeres. Os gozos imoderados, as violências e loucuras de toda a espécie a que os homens são propensos, nossas leis baniram de todo o território, sem que possas ver no campo ou nas cidades sujeitas a Esparta, nem essas comesaínas, nem todo o seu acompanhamento de excitantes do prazer. Não havendo quem não encontre nas ruas algum ébrio noctívago e barulhento que não lhe aplique logo severo castigo, nem mesmo com a alegação das festas de Dionísio consegue livrar-se. Lá não se verifica o que eu já tive a oportunidade de ver entre vós outros, nas carretas e também em Tarento, nossa colônia, em que toda a cidade se embriagava nas festas dionisíacas. Entre nós não se vê essas coisas. Então, é aí, como eu disse, ele diz: vocês você está dizendo que nós somos um bando de pederastas, vocês são beberrões. O, então, essa resposta, né, ele, assim, ele não responde à acusação, ele apenas diz: não, quanto a fugir dos prazeres, nossas leis são exemplares nisso. E você nem pode, quando está tendo uma festa em honra a Dionísio, você nem pode dizer: a gente está celebrando Dionísio, né, que é um deus do vinho, se identifica com o vinho, por isso é que eu estou bêbado. Não, eles não aceitam essa desculpa. Mas nas colônias e também em outros lugares, todo mundo fica bêbado nas festas dionisíacas. Então, aqui está tematizando essa ideia de que, bem, tem, vamos dizer, uma natureza, mas há costumes distintos em lugares distintos. E o ateniense vai enfatizar isso até na sua resposta. Natália, você quer ler a resposta ateniense até ele dizer os defeitos dos legisladores? Esses divertimentos, forasteiro da Lacedemônia, merecerão encômios, se houver moderação. Porém, no caso de abuso, serão extremamente prejudiciais. Como em defesa própria, poderia facilmente alegar algum dos nossos concidadãos, como apontar o desregramento de vossas mulheres. Para rebater essas acusações, em Tarento, como entre nós e entre vós outros, só há um argumento, como parece, para provar que tais costumes,
muito longe de serem censuráveis, fundam-se na razão. Qualquer pessoa poderia responder ao peregrino que se admirasse de ver essas práticas exóticas. Não te espantes, forasteiro. Isso, entre nós, é lei. Talvez entre vós outros seja diferente nesse ponto. Porém, não estamos tratando, caros amigos, dos homens em geral, senão dos méritos e defeitos dos legisladores. Obrigado. Até aí. Mas a gente só lê até aí porque daí ele muda de assunto. Né? Depois, daí ele pega para discutir esse caso da moderação, especificamente a embriaguez. Como se deve legislar sobre a embriaguez. Mas você vê, então ele está, de alguma maneira, né, dizendo, de fato, as pessoas vão responder dizendo, bem, aqui é o costume se embriagar, aqui o costume é ter essas relações pederásticas, e isso seria o jeito de responder. Mas ele, claro, quer dizer outra coisa. Ele quer dizer, mas é possível dizer que há outro patamar, que não é um patamar que muda de uma outra norma, que não é uma norma que muda de cidade para cidade, que seria o que é de acordo com a natureza. E eu levanto isso, eu enfatizo isso, porque ele ah, vamos ver que mais tarde o ateniense, na sua própria discussão, vai minar essa distinção entre arte e natureza. Um, então, agora a gente pula para o livro 8. Né? Se vocês, assim, ainda é o mesmo PDF, mas vocês vão ver que ele pula da página 34 para a página 258. O, e, e aqui ele volta de novo a falar sobre os prazeres e o perigo de você ter os prazeres com pessoas do mesmo sexo, porque está falando da educação, né? E está falando também, ele tem estabelecido que é importante que os jovens se sejam educados juntos, mas daí isso traz o perigo de deles buscarem prazeres uns com os outros. Então, ele começa: quando expus meu programa de educação, só encontrei rapazes e raparigas que conviviam na melhor camaradagem. Fui tomado do receio muito compreensível sobre o que se poderia fazer com uma cidade em que os adolescentes de ambos os sexos são bem nutridos e, ademais, dispensados de trabalhos pesados e servis em tudo próprios para extinguir o fogo das paixões, sem outras preocupações na vida além de sacrifícios, festas e danças corais. Então, ele desenhou um projeto de educação em que você não vai pôr os jovens todos para trabalhar, mas daí vai querer dizer que eles são saudáveis, eles têm tempo livre, vão procurar prazeres uns com os outros. Então, a que meios ele deve buscar para vencer esses apetites? Né? Mais embaixo diz: quanto aos amores com relação aos jovens de um ou outro sexo, os homens mulheres e as mulheres homens, fontes de males infinitos para os particulares e as cidades, como evitá-los? Que remédio encontrar para todos livrar de semelhante perigo? Não é fácil, filhos. Né? E então ele está falando aqui não só, ele não está preocupado apenas com relações homossexuais, mas também com relações adultas, relações fora do casamento. Um, o, e mais adiante ele diz e sobre agora especificamente sobre as paixões homossexuais. Em muitos outros casos, toda a nossa Creta e Lacedemônia nos prestam auxílio inestimável quando é preciso legislar contra os costumes estabelecidos. Porque eles têm leis que divergem muito das leis de outras cidades gregas e, por isso, eles dão um precedente para ser inovador na legislação. Mas aqui, ele diz, em relação ao amor, estão em completa oposição à nossa maneira de pensar, porque admitem a pederastia. Se alguém, seguindo nesse ponto a natureza, estabelecesse a lei anterior ao tempo de Laio, então, anterior à permissão, e proclamasse não ser permitido nas relações amorosas unir-se a homens ou adolescentes, à guisa de mulheres, e apontasse como exemplo a natureza animal para mostrar que entre eles o macho não procura o macho,
por ser contra a natureza semelhante prática, sua fala, apesar de bastante razoável, não ficaria em consonância com vossas cidades. Além do mais, essa prática contraria frontalmente a regra que em tudo isso, a nosso ver, deve seguir o legislador, pois o que sempre procuramos saber em sua atividade é a lei que nos conduz para a virtude ou a que produz efeito contrário. Ele pergunta: infundirá coragem na alma do que se deixa seduzir, ou temperança nada sedutor? Então, de novo, o ponto é prazer. Ele acha que admitir relações pedrásticas é você dar uma brecha para as pessoas se intrigarem ao desejo pelo prazer. E o problema é que ele diz: olha, você não encontra isso na natureza animal, porque isso é contra a natureza. De novo, a ideia é que nós, seres humanos, nós desperdiçamos muita coisa e nós não usamos bom uso das nossas energias, nós não somos naturalmente adaptados ao nosso ambiente, nós precisamos usar da arte, né? Nós precisamos pensar sobre como melhor gerir o nosso tempo e gerir o nosso recurso e buscar o que a gente quer. Na natureza, os animais não têm arte. Então, eles não fazem, eles não dão ponto sem nó. Eles não vão fazer algo sem propósito. E se sexo entre homens e entre machos e entre fêmeas não vai dar prole, eles não fazem isso. Assim, tá uma ideia por trás de, assim, não disse explicitamente, mas eu entendo que há uma ideia por trás aqui de que a natureza não faz nada em vão. E então, de novo, não tem, não está apelando aqui para nada sobre a natureza humana especificamente, né? Ser contra a natureza, ser contra essa apropriação e o fato de coisas naturais que se geram. Mas daí ele tem uma pequena discussão sobre diferentes formas de amizade, que a gente não pode entrar aqui, mas vocês veem claramente como isso pode auxiliá-lo, né? Ele quer delimitar o que pode haver entre pessoas do mesmo sexo e o que não pode. Então vamos diferenciar. Amizade de amor erótico são coisas distintas. Não vamos ter essas coisas idênticas. Sim. Roberto. Em algum momento ele usa o argumento da natureza, né? Sim. Dos outros seres. Sim. Será que ainda nessa época já não era observável e cachorros, cavalos? Eu já ouvi falar, né? Assim, bem, pelo menos não disso. Enfim, tem alguns animais que têm. Tem. Será que eles não observavam isso? O argumento hoje é o contrário, né? Quando o pessoal fala, você vê na natureza que tem. Exatamente. Ele fala justamente. Você vê na natureza que tem. Não tem essa história então, de propósito, isso, né? isso pelo menos não aparece no diálogo. Eu não sei se tem relatos antigos de observações naturais assim. Não sei se em Plínio, claro, Plínio é muito posterior, mas em Plínio tem algo assim. É porque essa natureza aí já é a natureza científica, né? Essa aqui que você está falando, que vê, né? Mas, já é da ciência informada. bem, os antigos observavam bastante Com coisa. certeza. Mas não Homero... Eu não sei se já observava ou não. Também, ele, assim, saber, assim, algumas espécies dá para reconhecer melhor quem é feminino e quem é masculino, mas outras não, né? Então, isso é algo que dificulta. Embora... Mas eu já vi cachorro na rua, eu pessoalmente já vi cachorro. Bem, já vi, já deve ter visto. de fato, mas eu não sei. Mas você pode pensar que eles estão sendo agressivos uns com os outros, que estão brincando uns com os outros, não sei. Enfim. Capaz, enfim, ele não aparece nessa discussão. Agora, a gente pula então para 878A, né, em que ele vai discutir como então. Você entende? Ele só está proibindo nesse caso aqui por conta que é contra a natureza. Então, aqui nessa parte. Porque é contra a natureza e que não promove virtude, né? Promove o vício, promove você se entregar aos prazeres. Qual o sentido de viciado no prazer ali? Você fica viciado no prazer, você faz coisa apenas porque é prazeroso e não porque é bom. E ser a favor da natureza é ser
A favor da procriação. Basicamente isso. Nesse caso. Nesse caso. Sim. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Mas ser a favor da natureza mesmo é, então, é seguir uma ordem. Então, É isso que eu isso. queria entender. Porque... Então, nesse caso, parece ser seguir, assim, participar da procriação, participar da maneira como coisas na natureza se reproduzem. Né? Uhum. O problema é que, em outros momentos nesse diálogo, ele também diz coisas sobre o que é natural, mas não é necessariamente coisas que ele aprova. Ele diz, por exemplo, é natural que todo mundo ame o que é semelhante a si mesmo. Né? E ele não toma isso como algo que você tem que buscar ou não. Ele acha que isso é simplesmente algo dado, é assim que as pessoas se comportam, então ele usa isso para decidir como que ele vai tentar convencer as pessoas a seguir a lei. Né? Porque... Então, nem tudo que é natural é bom. Não, nem tudo que é natural é bom nesse diálogo. Mas nesse caso, parece que isso aqui nesse caso, parece que é errado ir contra a natureza. Né? Então, de fato, parece que tem dois assuntos aqui. Primeiro tem natural e antinatural. Por outro, tem como que isso influi na virtude, na formação moral. Né? Me lembrou, professor, eu sei que é aleatório, mas tem um filme. Basicamente, eles mandam as crianças para o espaço e eles inibem o desejo sexual das crianças através de um remédio lá, de uma droga que eles dão para as crianças. Você já viu esse filme? Já vi esse filme. É bem interessante, só que aí no filme, quando eles descobrem, param de tomar, meio que entra um caos justamente pelo desejo sexual, sabe? Começa a ter disputa e tal. Sim. Aí eu achei que o argumento dele seria nesse sentido, de manter a ordem e tal. Então eu achei que durante a leitura aqui parecia que nessa linha. Isso é parte do. Eu não lembro, mas é muito bom, foi muito interessante. Não lembro. Eu não lembro o nome do filme, já vi esse filme. Parece um pré-Agostinho, esse argumento. Pelo Agostinho, um pouco sexo. É nesse sentido, né? Também. É nesse sentido. Em Agostinho também tem essa consideração do prazer. Mas. Essa preocupação com a desmedida, né? Isso. Mas então ele chega em 838, 837A, 838A, ele chega à questão de, então, como aplicar isso. Ele diz, para fazer passar essa lei nas presentes circunstâncias, conheça um artifício muito fácil sob certos aspectos, mas sob outros dificílimos de ser executado. Isso aqui já é algo super interessante. Ele está dizendo que para fazer valer a lei, para que as pessoas se comportem de acordo com a natureza, é preciso um artifício, um técnico, uma arte. Então, a arte precisa vir ao socorro da natureza. Aqui. Nós temos aqui um pequeno diálogo entre o ateniense e Megilo. Natália e Iago, vocês querem ler? Sabemos. Sim. Sabemos que até mesmo hoje a maior parte dos homens, por mais rebeldes que sejam, se abstém fiel e rigorosamente de todo o comércio criminoso com certas pessoas de belo físico, ó que não fazem contrariados, mas por própria deliberação. Quando se dá isso? Quando alguém tem irmão ou irmã de grande formosura. Se se trata de filho ou filha, a mesma lei não escrita tem força suficiente para impedir que o pai se una a um deles, claramente ou a ocultas, ou lhes dispense qualquer carícia do mesmo gênero. Sim, o desejo de tal comércio fica fora das cogitações da maioria. Temos razão. Uma simples palavra não bastará para apagar o fogo dos desejos dessa natureza? A que palavra te referes? Aqui declara-se em tais práticas totalmente abominável pelos deuses e a mais ignominiosa das torpezas. E a razão disso não consistirá no fato de ninguém falar de outra maneira e de ouvir cada um de nós, desde que nasce. Isso mesmo a cada instante e em todos os lugares, seja nos discursos facetos, seja com toda a seriedade da tragédia, que volta sempre a esse mesmo tema, quando introduzem cenas estes ou alguns édicos ou os macareus, que mantiveram relações clandestinas com as respectivas irmãs, mas que, uma vez descobertos, não vacilaram em matar-se por impulso próprio como castigo de suas abjeções.
Tens razão em afirmar que a opinião pública é dotada de uma força incontestável, pois chega a ponto de impedir que alguém abra a boca contra o espírito da lei. Sendo assim, tínhamos razão de dizer que se o legislador deseja dominar alguma das paixões que escravizam o homem, seria fácil em qualquer meio de conseguir seu intento. Considerar sagrada perante todos as voz públicas. Escravos, homens livres, crianças, mulheres, a cidade inteirinha, em suma. Com isso, assegurará para sua lei a estabilidade ideal. Perfeitamente. Mas como conseguir que todos se decidam espontaneamente a expressar-se do mesmo modo? O reparo é pertinente. Foi isso, precisamente, que eu disse há pouco, quando falei num artifício para impor a lei que obriga os cidadãos a seguir a natureza não destinada à procriação, a abster-se dos homens, a não matar deliberadamente a raça humana, a não lançar entre as rochas e as pedras a semente que não poderá criar raízes e desenvolver-se de acordo com sua própria natureza, e também não semear no campo feminino em local onde a semente se recusa a crescer. Se uma lei nesse sentido se impusesse ganhasse força, como se deu com o que diz respeito às relações entre pais e filhos, e alcançasse, como de direito, igual virtude nas demais relações amorosas, seria fonte de benefícios incalculáveis. Para começar, está de acordo com a natureza. Depois, concorre para que os homens se livrem da raiva erótica e da loucura. De tantos adultérios, comezaínas e excessos de bebidas, deixam-os mais amigos e dignos da confiança das mulheres. Não teriam poucos bens daí decorrentes, para quem soubesse dominar-se e obedecer em tudo. Até, tá bem. Obrigado. Então, nisso aqui é a parte que eu antecipei um pouco. Então, o artifício para reprimir esses desejos é você conseguir uma pressão social unânime. Toda a sociedade é contra relações de buscar prazer com o mesmo sexo. E eles fazem isso porque têm a impressão que isso é contra a vontade dos deuses. Isso é o que os deuses detestam. E aqui, de novo, temos, e no final tem a tensão, está claramente dita quando ele diz, foi isso precisamente que eu disse há pouco, quando falei no artifício para impor a lei que obriga os cidadãos a seguir a natureza na união destinada à procriação. Que a natureza aqui que tem a ver com a geração, né, e a minha procriação, a gente vê também quando ele fala que a semente precisa poder se desenvolver de acordo com a sua própria natureza, né? Então, ser natural aqui tem a ver com gerar ou crescer, né, o que cresce. Ele lista as duas vantagens dessa lei que ele tinha mencionado antes. Primeiro, para começar, está de acordo com a natureza. E segundo, depois concorde para que os homens se livrem da raiva erótica e da loucura. Né? E você vê como isso está em tensão com o que a gente vê no Fedro, né? Que há uma apologia da própria loucura, né? Ou do delírio, como estava na tradução. Então, com isso, tem um pouco mais que ele fala, mas eu quero agora passar para o próximo PDF, que é sobre o culto aos deuses. Então, vimos como duas coisas centrais para a questão de legislar contra a homossexualidade. Um é que é o respeito aos deuses que fundamenta o consenso social a favor das leis. E outro que é que isso depende de uma distinção entre o que é natural e o que é de acordo com a convenção ou de acordo com a lei. Agora, nesse próximo texto, a gente está no livro 4, se eu me lembro corretamente, em que ele apresenta o mito de Crono. Né? Ele está se perguntando sobre quem deve governar e ele vai introduzir um mito para ajudar nessa consideração. Então, ele lê, sabendo Crono, conforme já explicamos, que a natureza do homem não se compadece com a direção perfeita dos negócios humanos, sem vir a inflar-se de arrogância e injustiça, imaginou colocar como reis e dirigentes das cidades, não homens,
porém seres de uma raça superior e divina, demônios, daimones, espíritos. O demônio traz toda sorte de ideias erradas na nossa cabeça. Esses espíritos não são malignos nem nada disso, né? São espíritos mediadores entre Deus e homens, né? Aquilo que a gente viu Diotima argumentar que Eros é um grande daimon, um grande espírito. Em sentido negativo, foi exclusivamente Cristão. cristão. Sim. Não que... Ou não existe não, um sentido negativo já na Grécia. existe a ideia que espíritos podem te prejudicar, mas não existe a ideia de que existe uma classe especial de espíritos que se chama daimon, que quer te prejudicar. A explicação que dão para o Daimon de Sócrates na Apologia, né? Como se fosse um outro deus fora do panteão. Como se ele estivesse cultuando outros deuses famosos da cidade. Sim, bem, isso também tem a ver com o duplo sentido de daimon, porque daimon de vez em quando quer dizer deus também. Mas enfim, não existe essa ideia contra alguém, contra os seres humanos, né? Seres malignos. Onde eu estava? Então, Crono, nessa idade de ouro, ele não pôs humanos para reger sobre os humanos. Porque ele sabe que humanos não gostam de ser regidos por humanos, porque eles sabem que humanos são seres iguais. Então, ele põe superiores aos humanos para reger os humanos. De fato, não pomos bois à testa de bois, nem cabras como dirigentes de cabras. Nós somos os que dirigimos, porque pertencemos a uma raça, a um genus, uma linhagem superior. Assim fez a divindade, em seu amor aos homens, determinando que nos dirigisse uma raça superior a nós, os daimons, os espíritos, os quais, com facilidade para eles, e maior ainda para nós, assumimos a direção de tudo, considerando-nos paz, pudor, boas leis e o sentido da justiça, o que deixou a raça humana livre de dissensões internas e sumamente feliz. Então, nessa era de ouro, vivíamos em paz, porque nós aceitávamos a regência desses seres que eram superiores, presumivelmente sábios, mas também que reconhecíamos como seres superiores. Por isso que não disputávamos poder com eles. Afirma ainda nosso conto, com o que não se afasta da verdade, que a cidade não governada por um Deus, mas por homens, não consegue livrar-se dos trabalhos e das desgraças, e que devemos procurar imitar por todos os meios a vida tal como se diz ter sido no tempo de Crono, e a obedecer ao que em nós houver de imortal, tanto nas relações públicas como na vida privada, na administração de nossas casas e da cidade, e dando nome de lei ao que a razão determinar, né? Mas se um indivíduo ou qualquer governo, oligarca ou democrático, tiver a alma propensa para os prazeres, consumida de desejos e ávida de satisfazê-los, se estiver sofrendo de algum mal sem cura e insaciável, alguém nessas condições, quando chegar a dirigir a cidade, espezinhará as leis e, torna a insistir nesse ponto, não oferecerá nenhuma esperança de salvação. O que ora nos cumpre fazer clínicas é decidir se devemos acompanhar nossa fábula ou se convém tomar outro caminho. Precisamos acompanhar. Então, isso aqui é um primeiro texto que diz respeito à questão de por que cultuar os deuses. O que traz de bom para a cidade, né, e para os seres humanos, cultuar os deuses, né? Então, reconhecer sua existência e fazer ações como descritos no simpósio, de sacrifícios, que são como se fosse ação de graças pelas coisas boas que eles nos dão, né, cantar hinos, compor poesia a seu respeito. Por que isso nos vale? Porque a ideia de que há seres superiores a nós e que governam o mundo nos dá como se fosse um modelo para a própria soberania da lei, né? De que seres humanos não devem governar uns aos outros. O que deve governar deve ser algo supra-humano, algo sobre os seres humanos. Que ele diz, que não é mais diretamente os deuses, mas é o que a razão descobre como sendo além de seres humanos. É isso que seria o que há em nós de imortal. Então, isso é primeira razão, um primeiro papel que o culto aos deuses tem. Mais adiante, ele...
E aqui teve um problema. Eu só descobri pouco antes dessa aula que o PDF pula uma página. Na verdade, ele nem abre. Tá zero kbytes. Ele tá Ele está comprimido. Gente, Eu estou tentando agora e também realmente Ah. achando que o problema está no. não, então, de fato. Então, dois problemas. Um é que o arquivo ficou corrompido entre sair do meu computador e ir para a nuvem, e o outro que, mesmo o arquivo do meu computador, faltam 2 páginas. Então, bem, ok, então eu vou ter que continuar a ler. Tudo bem. Como estamos de tempo? Estamos bem. Será? Não, vamos. Não, eu pensei, daí, eu tento subir agora, mas daí eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Se você tiver acesso ao arquivo aí no computador. Não, eu acho que não tem. Não. Tentar abrir ele. Porque eu teria que entrar no meu Google. Vamos. Eu não, então. Deixa eu pegar então aqui. Bom. Então, no, no livro 4, ele está, então, discutindo sobre que leis devem ser seguidas e que tipo de governo deve ter, e ele chega à conclusão que a coisa principal é que as leis governem, e não o ser humano sobre outros seres humanos. E daí ele pergunta bem como que devemos convencer as pessoas disso, né? Como convencer os cidadãos disso e de não quererem de guardar as leis, de servirem as leis e não criarem leis que servem a eles mesmos. Um, e, e ele diz que é preciso então falar a eles justamente de Deus, né? E recomendar a eles que é preciso ter como objeto a, a semelhança em relação a Deus. Um, sim, e daí, pois é aqui que ele diz que Deus é a medida de todas as coisas, e não o ser humano. Então, se você quer se tornar como Deus, você deve se tornar alguém medido, regrado, obediente às leis. E ele dá como exemplo disso que se um homem bom oferecer sacrifício aos deuses e rezar a eles e os louvar de todo jeito, isso lhe beneficiará. Ele terá uma vida feliz. Porém, para o mal, nada disso ocorrerá. Será inútil ou ruim para ele. Aqui tem uma tradução. Impura é a alma do homem mau e pura do seu contrário. Nem a divindade, nem o homem bom é permitido aceitar dádivas nas mãos de quem estiver maculado. Inutilmente, pois, se afanam os maus para conquistar as boas graças da divindade, enquanto o esforço dos bons, nesse sentido, será sempre oportuno. Eis a meta que devemos ter em mira. Porém, de que dardos deveremos lançar mão e qual a direção a imprimir-lhes? O que me parece é que, depois de venerar os olímpios e as divindades protetoras da cidade, devemos reservar aos deuses catactônios, né, os deuses do mundo inferior, subterrâneo, como é de justiça, as vítimas de segunda ordem, em número ímpar, e as partes das vítimas que estiverem à esquerda, emulando aos deuses do alto, vítimas em número par, com as qualidades e partes opostas que acabamos de enumerar. Depois desses deuses, o homem dotado de senso cultuará os demônios e a seguir os heróis. De seguida virão os altares particulares dos deuses da família, cujo culto é regulado por lei. Seguem-se as honras devidas aos pais vivos,
por ser justo pagar a primeira, a maior e a mais respeitável das dívidas, e também admitir que tudo quanto adquirimos e possuímos pertence ao que nos geraram e educaram. De onde se segue que devemos pôr tudo ao serviço deles, com a maior dedicação possível, a começar pelos bens materiais, depois os do corpo, em terceiro lugar os da alma, a guisa de restituição do que nos emprestaram no passado, sob a forma de cuidados e sofrimentos portados em nossa infância, o de que na velhice mais do que tudo necessita. Né? Então, ele se pergunta como que ele vai incutir essa ideia de que é preciso se assemelhar ao Deus, e ele dá toda uma cadeia de cultos que é preciso dar. Né? É preciso cultuar, em primeiro lugar, os deuses olímpios e da cidade. Né? Então, deuses como Zeus, Atena, que tem a ver com a transmissão das leis e da sabedoria e das artes. Os deuses ctônios, né? Então Hades, os cultos aos mortos, né? E depois os espíritos, como Eros, por exemplo, né? E também os heróis. E, por fim, os deuses particulares da família, né? Então, típico de ter uma família traçar a sua ascendência até um herói ou até um deus, uma coisa assim. Então, cada linhagem tem o deus que flutua, e também cada casa vai ter um altar e um fogo, né? Que é chamado Aeste da casa. Então, é o fogo sacro da casa. E por fim, os pais. E quando ele fala dos pais, ele, quer dizer, não apenas os pais imediatos, mas a linhagem, ele expande um pouco, talvez um raciocínio que também tem em mente com os outros todos. Né? Que é justamente, os pais nos deram tudo, nos geraram, então a gente tem de alguma forma uma dívida com eles. Então, isso aqui é mais uma ideia de por que é preciso cultuar os deuses, que é, de alguma forma, os deuses e todos os espíritos são causas nossas. Né? Se você pensar, por exemplo, um deus da cidade, um deus que se reputa, ele começa o diálogo falando: as suas leis vêm de Zeus. E, claro, os nossos pais, a gente deve a eles, vamos dizer, que eles nos criaram, nos deram comida e tudo isso mais. Porém, que eles se casaram com essa pessoa dessa maneira, e que eles criaram um cidadão, tudo isso depende das leis da cidade. Né? Então, de certa forma, isso se deve ao legislador ou ao Deus, se as leis vêm de um Deus. Isso é um exemplo de como, mesmo os deuses não sendo vistos como causas imediatas, eles podem estar agindo por meio das causas mais imediatas, que seriam os pais. Um, então, essa é mais uma ideia. E também, como que isso funciona, não explica exatamente como que isso vai formar o caráter das pessoas. Porém, a ideia, me parece que esses deuses e espíritos que são louvados servem aí como modelos morais, né? Essa ideia de que só o puro pode tocar o puro, o mal não pode chegar perto dos deuses. Então, se você acostuma as pessoas a terem que buscar a companhia dos deuses, né, nos hinos, nos sacrifícios e tudo, daí eles dizem: ah, bem, daí eu preciso ser bom porque eu preciso estar na companhia desses deuses. Essa é a ideia. Então, uma certa ideia de que você tem a companhia. É como um pouco a ideia que você se sente vergonha se você tem um vizinho que obedece todas as regras e ele tira o lixo na hora certa e que ele não faz barulho à noite, daí você sente vergonha de fazer barulho à noite. Né? Então, você diz: olha, você acostuma as pessoas a terem a vizinhança, a companhia, né, pensarem, se relacionarem com os deuses, que são modelos morais, que as pessoas têm vergonha de agir contra a lei. O mundo onde a vergonha opera. Sim. Não é o nosso caso. Mas é meio contraditório. O que os deuses fazem? Tipo, Então, de novo, isso é uma. não, porque é muito. Mas é porque ele. A ideia é que ele acha que há uma contradição em como os deuses são concebidos.
né? Tem, por um lado, a crença de que eles são os melhores, que eles são exemplos morais, que eles são sempre felizes e tudo isso. Daí tem as histórias contadas, né? E sobre eles pelos poetas. Um jeito, como eu já disse, é dizer, bem, essas histórias são mentiras. E também, nem todo, vamos dizer, se você quer ter, você está querendo ter filhos, ou uma mulher está grávida, então, para que não tenha problemas na gravidez, ela vai para um tempo de Artemis, que é associada à aparição. E faz sacrifício para assegurar isso. Essa relação dela com Artemis não é necessariamente ligada a nenhum mito, não é necessariamente ligada a nenhuma história. As práticas rituais nem sempre são ligadas aos mitos, e de vez em quando os mitos são posteriores, de vez em quando as práticas são posteriores. Mas, assim, ouvir as histórias contadas por Homero ou por Hesíodo é um pouco você ouvir sobre. Você tá sabendo mais dessas pessoas, dessas entidades com as quais você já tem uma relação separada, né? É tipo, não é a relação que nós temos com pessoas criadas numa cultura cristã tem com a escritura. É mais do tipo como são histórias canônicas, mas então tem autoridade, mas não são a revelação completa de o que essas pessoas são, né? É um pouco como, eu não Os sei, santos. Eu acho que parece um pouco santos, assim. Os santos não necessariamente você tem um pouco como quem é católico e tem. mas assim, se você olha, por exemplo, você vê isso nas nossas histórias ficcionais, por exemplo, os mundos dos super-heróis, em que o mesmo super-herói pode ter genealogias e histórias contraditórias sobre ele, né? E o ponto aqui, bem, você vai dizer, são pessoas diferentes, seguem histórias diferentes, as histórias diferentes revelam aspectos diferentes, né? Mas essa ideia de É porque eu já ouvi, eu não sei se é flexível. verdade, que tem essa influência, pelo menos no catolicismo. Por exemplo, você tem um padroeiro da cidade. Isso vem, na verdade, é uma coisa grega, né? Você tem uma Atena de tal lugar, um Hermes de tal lugar, né? Do mesmo Isso. jeito que você tem uma Nossa Senhora de Aparecida, você tem uma Virgem de Guadalupe, Já, né? sim. Isso é como se fosse um paganismo dentro do cristianismo, ou como se fosse sobreviveu aí um aspecto grego dentro da prática cristã católica. Sim, sim. E mil coisas outras. E aí, Acender vela. isso. Ah, Dá certo. ah, mas o importante, assim, de ter cuidado com essa comparação com os santos assim, tem várias coisas. Bem, primeiro é não rebaixar os deuses. Tá? Ele, assim, não é. Porque você pode dizer, bem, tem vários santos, aí tem o Deus além deles. Eu entendi. Né? Os deuses são deuses. São. Os santos. É, Que são todas divindades e cada um. sim. E também uma coisa importante sobre os deuses e a mitologia é que a mitologia ela tem essas associações. Então, por exemplo, Apolo com o Sol, Ártemis com caça e tal. Porém, se você é devoto de um deus, você vai para ele para tudo, né? Você não precisa olhar, por exemplo, na sua enciclopédia, eu estou com um problema de comércio, quem que eu falo, né? Não tem isso. É, é, não, assim, depende, né? Não, até. Você não vai pra- Se você é devoto de... Você pega e põe Santo Antônio embaixo, né? Acabou. Você não vai no livro dele para poder saber. Sim. Agora, uma coisa que eu queria saber, professor. Como que funciona a ideia? Para o grego, ser livre é necessariamente ser cidadão. É isso, né? Então, a ideia aí, no caso aí, porque parece muito determinado, né? Se os deuses fazem as leis e ele já... você tinha falado, né? Que o seu pai, sua mãe, né? Se você já nasceu nessa família, já tem uma lei, aí tem uma ideia de pré-determinismo, né? E como é que funciona a liberdade nesse caso?
a ideia de liberdade. É ser cidadão, no caso aí. É, bem, nós somos cidadãos, nós seguimos leis, nós nos consideramos livres, não? Mas a gente tem mais. Porque eles não mudam as próprias leis. Ou eu não sei, é porque nossa noção de. Esse debate de determinismo e liberdade parece, no nosso caso, parece uma coisa mais cristã, né? Enquanto que eu não sei se para o grego necessariamente seria. O grego tem discussões sobre liberdade e Sim. determinismo. Especialmente, por exemplo, você vê isso em Homero, você vê isso nas tragédias, de que maneira as pessoas realmente escolheram seus caminhos e que não foram os deuses que determinaram tudo. E é um problema levantado pelos mitos. Já tem uma noção de livre-arbítrio, então. Tem uma noção de livre-arbítrio. Tem. Uhum. Um conceito filosófico é pouco a pouco desenvolvido, mas, por exemplo, Platão, no mito de Er, no final da República, ele diz que ele tem essa ideia de transmigração das almas e diz que a alma escolhe a vida que ela vai viver. Uhum. E tem daí leitores já na antiguidade que dizem que não é que antes a gente escolheu a vida e agora a gente não tem mais escolha, mas que isso é um jeito de falar da liberdade que temos agora, né? Que a cada momento, em cada ação que nós tomamos, nós estamos escolhendo que tipo de vida a gente quer viver, né? Então, isso é uma leitura alegórica do final da República que já existe na antiguidade. Eles usam termos, como, por exemplo, eles falam de aquilo que cabe a nós, né? FMI, aquilo que cabe a nós para falar do livre-arbítrio, por exemplo. E há problemas, assim, eles não vão ter, por exemplo, essa ideia de predestinação, né, que é de onde vem muitos debates cristãos sobre livre-arbítrio e determinismo. Mas eles têm técnicas de adivinhação. E se você tem técnicas de adivinhação, você pode rapidamente concluir que você não é livre, né, porque o futuro já está determinado. Os adivinhos te contam. Você tem uma noção de destino. Sim. Tem uma noção de destino. Então, tem tudo isso. Agora, tem isso é o que eu falei agora, então eu falei sobre como nós devemos coisas aos deuses, né? E também o papel moral dos deuses e também sobre a ideia de que é importante manter a ideia de que há algo além do ser humano que rege o mundo, justamente para fortalecer a soberania da lei sobre os seres humanos. Porém, no livro 10º das leis, Platão tem um longo argumento contra o ateísmo e contra três teses. Que os deuses não existem, que eles existem, mas não se preocupam com a gente, e terceiro, que eles existem, se preocupam, mas podem ser subornados. Ele argumenta contra todos os três. Agora, o que é mais importante para nós é o primeiro argumento. Como que ele argumenta a favor da existência dos deuses? Tá? Porque quem são os ateus que ele está criticando? Eles são sofistas que se valem da distinção entre natureza e costume, ou natureza e arte. Eles dizem que tudo que existe ou virá a existir, ou é produto da natureza, ou da arte, ou do simples acaso, né? Os produtos da natureza são os 4 elementos e as coisas que surgem dos 4 elementos. Os rios, os animais, as montanhas, tudo isso. E a arte, ele diz, né? E também tudo isso surgiu pelas interações das propriedades dos corpos, né? O mole, o duro, o frio e o quente vai gerando isso mais ou menos ao acaso, né? E gerou o mundo. A arte surgiu depois, ele diz, como produto desses dois fatores, natureza e acaso, né? A invenção do homem mortal, tão transitória como eles, capaz de criar certos jogos que não participam da grau em verdade, não participam da verdade em grau muito elevado e não passam de simulacros aparentados entre si, como os produzidos pela música, a pintura e as demais artes que se lhe relacionam. As artes que produzem qualquer coisa sério são as que associam sua virtude com a natureza, com a medicina, a agricultura e a ginástica, né? Daí você está usando os princípios naturais, corpos, para produzir outra coisa. Daí você consegue fazer algo com alguma potência. A política, conforme dizem, só em grau mínimo participa da natureza.
é a arte em sua maior porção, onde nasce que toda legislação não é obra da natureza, porém da arte, razão, ou que suas proposições carecem totalmente da verdade. Né? E essas pessoas dizem que até mesmo os deuses, que deuses existem, é fruto da arte. São normas estabelecidas. E por isso que em uma cidade as pessoas cultuam tais deuses, em outra outros, né? Mas é tudo produto da arte. Tudo construção. Né? E, porém, e o... Engraçado falar que isso é uma forma de ateísmo, né? É uma forma. Por que você não acha que é uma forma de ateísmo? Não, é porque eu nunca associei desde Deus. Para mim sempre foi uma... Quando eu entro nessa discussão, né, o que é construto social, mas o que é natureza, eu nunca parei de pensar que a ideia de construção social tem alguma coisa a ver com ateísmo, assim, com um componente religioso. Para mim já era uma coisa mais, sei lá, antropológica. Interessante. Bem, mas no contexto intelectual aqui está associado, até mesmo porque ah, exatamente os cultos têm a ver com leis, né, passadas. Enquanto nós temos mais, talvez essa ideia mais de que a nossa religiosidade é algo pessoal, né, É, é eu algo esqueço, né? O subjetivo, grego está tudo enquanto integrado, e né? tudo é da cidade, né? Por isso que se você duvida da objetividade das leis, você Tá duvidando objetiva dos deuses. dos deuses também. Né? Até porque também as leis se legitimam dizendo, não, veio de tal Deus. Agora, ele vai argumentar contra isso, né? E como que ele argumenta? Ele vai argumentar justamente com aquele argumento que vimos do Fedro, que todos os corpos eles mudam e eles mudam sendo mudados por outros corpos. E que, em última instância, precisamos falar de alguma coisa que muda a si mesmo. Seria a alma, que é indestrutível e que nunca nasceu. Ele vai identificar as almas boas, virtuosas que regem o mundo com os deuses. Né? Mas ele vai fazer uma observação muito interessante sobre esse argumento. É o seguinte: acho então que posso iniciar meu discurso tão pouco familiar, esse argumento que ele vai fazer. A acreditarmos nas doutrinas que corromperam a alma dos ímpios, a causa primeira da formação e da destruição de tudo o que existe não foi a primeira a surgir, porém a última, vindo a ser a primeira a que apareceu depois. Daí terem errado crassamente os que trataram da verdadeira essência dos deuses. Clínias diz, não entendi. A alma, companheiro, quase todos parecem ignorar como seja constituída e que virtude lhe é particular, máxime no que entende com sua origem. Por ser o que nasceu primeiro, antes de todos os corpos, cujas mudanças e transformações ela dirige. Se as coisas se passam desse modo, não será de necessidade forçosa que tudo o que for apresentado com a alma nascesse primeiro do que como pertence ao corpo, por ser ela mais velha que o corpo. Ou seja, se a alma é anterior aos corpos, então as coisas aparentadas à alma são anteriores às coisas aparentadas ao corpo, forçosamente. Nesse caso, a opinião, a previdência, a mente, a arte e a lei são anteriores ao duro e ao mole, ao pesado e ao leve. E mais, os primeiros e maiores trabalhos e ações, enquanto primeiros, pertencem à arte, ao passo que os da natureza e a própria natureza, o que eles erroneamente denominam como tal, seriam posteriores, derivam da arte e da inteligência. E em que consiste o erro dele? Entendem por natureza a geração das primeiras coisas. Mas se provar que a alma apareceu primeiro, não o fogo nem o ar, será muito mais certo dizer que a alma, por haver nascido primeiro, é o que mais de que tudo existe por natureza. Assim será se conseguirmos demonstrar que a alma é mais velha do que o corpo. De outra forma, não haverá jeito. Ou seja, a consequência do argumento do Pedro, né, aqui nas leis, que ele tira aqui nas leis, é justamente que as coisas e que a arte antecede a natureza. A arte antecede aos corpos, a interação dos corpos. Agora, o que isso significa? Então, por um lado, por que cultuar os deuses? Por que é importante afirmar que os deuses existem? Aqui é porque isso afirma que a lei é anterior a, vamos dizer, a força, né? Quem é forte, quem é fraco,
é um produto da natureza, em primeiro lugar, ou de técnicas que se valem dos corpos e de suas potências, né? Você cria armas de guerra e coisas. Se você afirma que os deuses existem, especialmente por meio desse argumento, você diz que a lei é anterior aos corpos, né? Então, a lei vai ser algo, e o que é bom e o que é certo, o que é feio, o que é belo, é anterior às propriedades dos corpos. Então, você salvaguarda, vamos dizer, a autonomia da lei perante a realidade física. O importante é o fato que um cara é forte, então ele vai poder mandar nos outros. Se dane, né? A lei é maior do que a força. A lei não é posterior à força. Porém, isso tem consequências para o argumento que vimos no começo, né? Porque ele começou argumentando contra o desejo homossexual, dizendo que era contra a natureza. E contra a natureza aí era contra o jeito como os corpos se comportam, o jeito que os corpos se reproduzem. Isso que vocês fazem, isso é um costume local, cretense espartano, né? É algo de costume, é algo que depende da arte, do mito, né? Esse mito de Ganimedes. Vocês estão... isso... deixa eu voltar. E se... Agora ele está mudando o sentido de natural. Está dizendo que natural é o que é conforme à alma. Que a alma é o que é verdadeiramente interior. Lembrando agora duas coisas. Quando a gente falou do lugar do discurso de Aristófanes no simpósio, né? O discurso de Aristófanes, ele vem depois do de Erixímaco, né? E eu expliquei que mas ele tinha aquela coisa que ele poderia ter vindo logo depois de Pausanias. E meu argumento é que o sentido dele ocupar esse lugar é que ele é sobre a alma, né? Enquanto que Erixímaco está falando da natureza e Pausanias das leis. E tanto as leis quanto a natureza dependem da alma. Então, a visão sobre amor, de forma geral, e sobre relações homoeróticas de Aristófanes, exposta naquele discurso, é uma visão superior, né, à visão puramente natural que é de Erixímaco e que também é a visão que é exposta aqui, né, do ateniense, né? E o próprio ateniense parece estar convidando os seus leitores a verem criticamente o argumento que ele expôs antes sobre as relações entre pessoas do mesmo sexo. Até por causa daquele momento anterior que vimos, em que ele empurra isso até o limite, né? A tensão, dizendo que é preciso usar um artifício para garantir que as pessoas se comportem de acordo com a natureza. Então, isso. Outra coisa que eu queria dizer é que essa associação, né, das relações homoeróticas com a arte em contrapartida com a natureza é algo com uma longa história e é algo que tem até hoje, né? Quando há uma visão, por exemplo, de homossexuais como associados a artes, à estética, às coisas supérfluas, a pensar que isso aqui é uma moda, é uma ideologia que se apeçoa das cabeças das pessoas. Hoje em dia as pessoas não dizem vocês inventaram o mito de Ganimedes, dizem você inventou essa história de que existem pessoas homossexuais, né? E então, desse modo, essa associação que encontramos aqui continua, mas também encontramos aqui, vamos dizer, uma forma de uh, desmistificar, o que você faz com uma bomba para que ela não exploda? Desarmar essa distinção, né? Que aqui, justamente, o argumento para a existência dos deuses aqui é um argumento para que a arte, na realidade, é mais natural que a natureza, por ser anterior. A gente tem um tempo para perguntas ou comentários, mas só então, isso foi sobre o culto aos deuses, né? E por que o culto aos deuses é importante também, como responder ou como ver esse argumento das leis sobre a homossexualidade.
Esse argumento das leis sobre a homossexualidade teve, assim, foi discutido em sala, como se diz, em tribunais nos Estados Unidos, por causa que eles envolveram classicistas para dar testemunhos experts sobre se legislar contra a homossexualidade era uma coisa religiosa ou não. Foi todo um bafafá com a Martha Nussbaum e uns justos naturalistas, o Finney e o Robbie George. Mas, enfim, Que ano? isso foi nos anos 90. Nos anos 90 que isso aconteceu. E foi. Na época do casamento. É. Na sala aí, porque também teve. Sempre volta, né, na verdade. Tem sempre alguém querendo proibir lá, né? Bem, vamos falar. Agora, Mas sempre volta. amanhã nós vamos continuar com os deuses, mas com justamente o jeito que eles parecem agir mal no mito de Aristóteles. Eles parecem ter inveja dos mortais. Eles parecem ter inveja no sentido de ciúmes. Né? Eles têm ciúmes do seu estatuto divino, eles não querem compartilhar isso com os mortais. Isso é um tema muito comum na mitologia grega. Um mortal que se assemelha demais ao divino, coisas ruins acontecem com ele. Então, por exemplo, Aracne, né, que vira a aranha. Por que ela vira aranha? Porque ela desafiou Atenas. Ela começou a dizer: eu sou tecelã maior que Atena. Não acabou bem para ela. E outras histórias. Mas a gente vai ver. Sim. Então a gente vai falar sobre esse tipo de história e que Platão fala sobre isso no Tineu amanhã. Tá? É isso. Temos mais tempo, se alguém tem considerações, perguntas. Muito da Aracne. Porque ela continua fazendo. Ela continua fazendo pra ele. Ela, assim. Não, assim, tem essas heroínas e heróis trágicos têm algo assim admirável na teimosia deles, né? Que eles veem que estão fazendo merda e continuam fazendo, assim, até o final. Professor, para o grego, uma lei não pode ser. Não existe essa discussão se a lei é injusta, se a lei é justa. Existe. Não pareceu. Assim, Pareceu que a lei, parece que a lei, assim, não tem como. Se como ela é divina, né? Ela tem um aspecto divino, parece que não tem como você ir contra, né? Se ela é justa. Não, então, essa discussão. A discussão tem um livro, né? Parece um momento de rompimento com essa origem divina das leis. Então, isso aqui é justamente a época que Platão está escrevendo, e anterior a ele é a época que está tendo esse debate. Né? E que apareceram essas pessoas que dizem: não, o que existe realmente é a natureza. O que existe é a força, e a força determina as leis. Então, as leis, na realidade, são feitas para defender o interesse dos mais fortes. Né? Então, assim, de vez em quando você pode falar isso dizendo que a lei é injusta. Outra coisa é dizer injustiça. Isso é papo para boi dormir. Isso aqui é falar de justiça e querer beneficiar os poderosos. Né? Então não queira justiça. Né? Isso é outro jeito. Então Trasímaco é um personagem na República de Platão que defende esse ponto de vista. E Platão está querendo argumentar: não, a justiça ela tem valor. A justiça é aquilo que vai dar ordem para a alma e que vai torná-la feliz. E é por isso que a justiça e as outras virtudes são bens divinos, porque eles nos conduzem à felicidade. Então, ele está querendo aqui desenhar umas leis que são realmente divinas. Mas está acontecendo esse debate nessa época. Né? Mas é um debate, de certa forma, mais profundo que se as leis são injustas. É se justiça vale a pena. Mas a gente continua amanhã, então. Obrigado. Professor, eu vi esse momento, porque ocorreu um rompimento nessa